Alexandra tem um trabalho fantástico, maravilhoso, com imagens, e tem se tornado, né, Ale, você quer falar um pouquinho? Uma grande estudiosa do ler, do processo dos livros, do processo das imagens. Primeiro, Lê, se apresenta primeiro e conta como que tem sido esse processo para você. Então, eu sou psicóloga, né, de crianças e famílias, estou no curso da Dani, por isso a gente se encontrou, né? E nesse curso aconteceu também uma descoberta enorme, assim, um olhar para mim, né? Então, nesse olhar para mim, eu descobri algumas coisas interessantes, assim, fui resgatando também outras que eu tinha esquecido, que é a questão dos livros, da literatura infantil, da potência desses livros, da potência das ilustrações, dos desenhos, do lápis de cor. E aí, junto com a maternidade, com meu filho, com a minha vida aqui familiar, juntou tudo isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre os livros e sobre esse universo. Eu não sou especialista, adoraria fazer algo assim nesse sentido, mas eu sou curiosa, então eu tenho ouvido e lido bastante para falar, assim, para dizer um pouquinho do que eu tenho pesquisado, né? Eu tenho que contar, gente, lá no curso online, que a Lê já está há 2 anos lá, né, Lê? Eu estou no terceiro já iniciei o terceiro. Já é o terceiro? Menina, não acredito! Lá no curso online, a gente, toda vez que a gente, o profissional que está lá, né, para os profissionais, quando finalizam o curso, eu peço ou um paper, eu peço sempre alguma coisa para essa pessoa me escrever, esse profissional, só os profissionais, os pais, isso não acontece. Para esse profissional me contar o que o curso transformou tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, né? E a Alê, eu tenho que dizer isso, quando ela me entregou como um trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque nesse trabalho eu tenho meio que o entendimento desse profissional, que me dá um respaldo também, para que eu coloque ele nos profissionais referenciados do meu site. Então, eu também fico muito agradecida da presença dos profissionais no curso, porque a gente está montando, a ideia é essa, uma rede de profissionais que trabalham dessa forma acolhedora, como a gente tem trabalhado lá no curso. Mas a Alê, ela foi uma surpresa, porque a Alê trouxe esse material de final de curso como um livro ilustrado, assim, eram frases e fotos e figuras e poemas, foi assim, foi um passeio, né, Alê? E eu acho que também foi nesse passeio que eu comecei a falar, Alexandra, você precisa fazer alguma coisa com isso, porque a comunicação pela história, pelos livros, ela é uma comunicação que toca a gente de outro lugar, de outra forma, né? Eu toco falando pelos cotovelos, mas às vezes uma imagem ela é muito mais eficiente. Então, eu queria primeiro que você explicasse para todo mundo que está aqui o que você me explicou, o que seria essa experiência leitora, que, num primeiro momento, eu também tinha o conhecimento dos livros, assim como jogos, organizados por faixa etária. E a hora que eu te propus a ideia da faixa etária, você me trouxe exatamente essa informação da experiência leitora. Então, o que você aprendeu disso, Ale? Conta pra gente. Então, é muito comum a gente ver a classificação dos livros ainda por faixa etária, porque traz uma organização, às vezes nas escolas, em bibliotecas, em livrarias. Você vai comprar um livro, pergunta para a pessoa lá para te ajudar, eu quero um livro, aí ele pergunta, para qual idade, né? É verdade. Para qual idade? Mas quem estuda, quem entende um pouquinho a gente está falando da literatura infantil, né? Pensando nos livros da literatura infantil. Quem estuda sobre isso diz que se você ficar preso na faixa etária, você limita muito o acesso das crianças aos livros. Pensando que o livro, quando é um bom livro, é um livro de qualidade, ele pode atingir diferentes idades. É claro que a experiência de uma criança de 3 anos, ela vai ser diferente de uma criança de 5,
por todo o desenvolvimento que ela tem, psíquico mesmo, motor, né, tudo isso cognitivo, acontecendo, capacidade cognitivo, de reconhecimento de letras e coisas, né? É um repertório que se amplia cada vez mais, né, Lê? Isso. Então, vai ser diferente, mas o livro acessa todos. E um livro legal, a criança vai descobrindo, quando ela vai mudando de idade também, ela vai descobrindo as mensagens de acordo com que ela também, assim, no nível mais ou menos que ela está, vamos pensar assim. Sim. Então, pensar na classificação etária é comum, mas a gente pode questionar um pouquinho, assim, isso. É claro que quando você vai oferecer para a criança também, você olha algumas coisas que chamam mais atenção, por exemplo, de um bebê, se a gente pensar, né, vamos pensar ali na primeiríssima infância, 0 a 3 anos, o bebê, a criança pequena, ela gosta de palavras, de um texto que tem uma sonoridade, assim, um som gostoso, um pouco cantado, sabe? Que tem rimas, que repetem palavras, que falam de animais, que contam. Então, a gente tem, assim, essa percepção. E que tem livros com textura. Eu lembro muito das meninas, do Abrir a Janelinha, que tem toda aquela habilidade motora sendo estimulada, né, Lê? Sim, sim. Então, a gente olha, assim, essas questões, mas a gente não fica preso. Assim, se você vai fazer uma assinatura, por exemplo, de um livro hoje, eles fazem uma classificação um pouquinho diferente. Por exemplo, os bebês, categoria bebê, categoria iniciante, é uma criança um pouco maior, vamos pensar que está um pouco antes ali, entrando no processo de alfabetização, uma categoria autônomo, que já tem uma autonomia na leitura, no entendimento de algumas mensagens e metáforas, e o leitor experiente, que daí já dá conta. Então, o leitor experiente costuma ser que idade, Lê? Tipo, 9 anos, 8 anos, assim? Você chegou a ver? Equivale aqui? Então, eu tô pensando, de 8 mais a 80, né? De 8 ao resto da vida, né? Agora, por exemplo, se você olhar uma criança menor, às vezes ela não lê as frases ainda, mas ela tem um entendimento de um mundo tão incrível, assim, ela consegue ler as imagens, consegue perceber que às vezes o que a mãe está falando no texto é diferente do que está na ilustração. Então, assim, pensando nos livros, é difícil você ficar fechadinho, mas muito eles dividem. Lindo. Por essas categorias. E essas categorias, no fim, isso que você está falando é importante, que se a gente se mantém no processo do que a criança dá conta, pode ser que a gente até empobreça um estímulo para um próximo momento, né? Verdade. Então, como os livros infantis, eles são sempre muito coloridos, e assim, há estímulo de toda a ordem, né? Seja pela rima, seja pelas figuras, seja pela interação concreta com o livro. Então, é muito interessante a gente ir pensando no quanto essa conversa ela é muito mais ampla do que palavras, né? As palavras fazem parte, mas esse gosto, né, pelo processo de interação com o livro, ele começa muito antes do entendimento do que está escrito, né? Isso é muito lindo da gente parar para pensar, né? Sim. Eu vou ter que dizer o seguinte para você, eu leio muita coisa, mas assim, os livros infantis me tocam hoje de um jeito, as histórias me tocam de um jeito, que às vezes aquele livro cheio de palavras, com tanta teoria, não chega nesse lugar, né? Então é muito rico mesmo. Por isso que a gente não pode falar tanto de faixa etária, porque senão a gente não poderia ter esse acesso, né? Olha que coisa incrível, sim, né? A gente pode. E se você pensar também numa criança, por exemplo, 2 crianças de 3 anos, tá lá na mesma idade, mas uma criança, por exemplo, já tem uma experiência com o livro, com a leitura de um livro, através da mediação de um adulto mesmo. Então, ela já tem conhecimento com aquele objeto. Ela talvez encare a narrativa um pouco maior, assim, um texto mais longo. Uma criança que está tendo contato a primeira vez, talvez ela não queira, assim, não está entendendo ainda aquilo. Uma coisa mais longa, talvez tenha que ser um pouco mais curta. Então, entender quem é essa criança, acho que também está aí, sabe? Entender o perfil da criança, respeitando os seus interesses, os valores, né, da família,
os seus medos, o seu conhecimento, assim, o repertório, né, a sua cultura, acho que é importante na hora da escolha. E o que agrada a gente, o que toca a gente, de verdade, vai fazer bem para os filhos, para as crianças, né? Quando a gente percebe que o livro é legal... Sabe que eu queria te comentar isso, né, Lê, que assim, se a gente entrar por essa régua do mundo ideal, muitas vezes a gente está tratando o ler para os filhos ou ler com os filhos como uma tarefa, check, preciso fazer isso, para que ele aprenda a ler, para que ele não sei o quê, para que ele... para muitos propósitos, mas é tão interessante perceber que nessa paixão que a gente encontra numa história, que a disponibilidade de encontrar o outro no compartilhado da história é muito diferente do tem que ler um livro todo dia para o meu filho. Gente, não vai dar certo. Então é muito legal a gente também se considerar nesse processo, tanto da escolha dos temas e dos livros, no quanto esse é um processo que a gente precisa estar ativamente disponível para o encontro, né? Se não vira um checklist, que aí esse frutificar que a gente vê nesse processo de contato com os livros, inclusive nos adultos, com livros infantis e tudo mais, a gente começa a não ver, porque aquilo está tarefeiro, né? Acho que o livro infantil, ou os livros, ou a leitura, né, que nos proporciona o encontro com a imaginação, com o que a gente não vive, com a experiência de outra pessoa, é muito fantástico perceber que essa conversa, ela não anda pelo processo tarefa, checklist, está cumprido, e sim, ela é sustentada na possibilidade da gente aprender sempre, mas para isso a gente precisa estar disponível. Então, assim, o dia que você está cansado, exaurido, morto, você não acha? Faz isso não. A não ser que esse seja uma forma de descansar, a não ser que essa seja a maneira de relaxar, né? Você percebe isso, Ale? Sim, você falou uma coisa tão importante, você falou assim, ler para ou ler com. Eu acho que muda completamente quando a gente fala ler com, né? Porque você tá junto. Agora, o ler para é uma transmissão, assim, você tem que cumprir aquele tipo, negócio. Blá, blá, blá. É rádio, né? Rádio de cozinha, né? Isso. E eu falei para outra vez, até vou repetir, a leitura é como um presente mesmo, né? Não como uma obrigação, como escovar os dentes todos os dias após a refeição, mas a leitura como um presente que a gente quer dar. E aí, quando a gente quer dar, a gente dá. Agora, quando a gente também não está disponível, vai dormir, né? Não dá. Não dá para fazer isso. É verdade, Lê. Ó, a Alba escreveu aqui que gosto muito de presentear crianças com livros que só tenham imagens, porque acho que faz com que elas sejam criativas e cada vez que elas pegam e contam a história, acrescentam muito de suas experiências vividas. Muito lindo, é isso aí. A cada momento, né? Às vezes, eu tenho livros também sem palavras, gente, é muito especial. Assim, anda por outro lugar, eu acho muito legal a gente sair desse lugar comum e tradicional, no sentido do por onde anda o conhecimento, né? O livro, ele traz essas portas. Ô, Ale, vamos trazer o primeiro livro? Quer começar? Eu tenho dois para trazer. Traz você primeiro, que eu adoro as coisas que você traz. Então, o primeiro, eu pensei nesse aqui, que é Uma Lagarta Comilona. É um livro do Eric Carle. É um livro pequenininho, é pequeno. Então, e tem as bordas arredondadas. Eu penso que para uma criança pequena, isso é bem interessante, vamos pensar assim, porque não que os outros não possam ler, de novo. Mas se a gente parar para pensar na criança de 0 a 3, a criança consegue tocar no livro, pegar, manusear. É um livro pequeno que dá para fazer isso. As bordas, não é aquela borda pontudinha que pode, né, machucar, sei lá. E traz uma história interessante, porque fala de uma lagarta que nasce e está muito assim, com fome. E ela começa a caminhar e comendo tudo pela frente, inclusive o livro. Então, ela vai encontrando. Tem um buraquinho, não sei se dá para perceber aqui, ó. Dá, adorei. Ela vai encontrando as frutinhas e aqui embaixo o texto vai colocando. Na segunda, ela encontrou a maçã e comeu, mas ainda ficou com fome. Aí depois ela foi e encontrou 2 peiras. Então, entra fruta, quantidade, dias da semana, e por aí ela vai andando e comendo tudo que ela vê pela frente, morango, em todos os dias da semana.
Só que chega no sábado, aí aquele dia que a gente come aquelas guloseimas. Ai, que delícia! Que fofo! E ela come tudo, assim, pirulito, chocolate, bolo, tudo. Tem um pepino aqui, mas é só que tem, assim. Mas o resto, no sábado, ela comeu todas aquelas guloseimas. Aí ela teve dor de barriga. Chegou no domingo, começando a semana, ela vai para uma folha para ver se ela fica melhor, uma folha verdinha, se sentiu bem, já não era mais pequenininha, e aí ela fica grandona, né? Tá lá grandona, entra no seu casulo, fica lá por 2 semanas e sai uma borboleta. Amei. Não é lindo? Que coisa linda. É um livro, assim, bem clássico, já é um livro que já tem bastante tempo, tem várias edições. E, assim, ele não subestima a capacidade da criança pequena. Vamos pensar numa criança. Ele traz uma história com uma potência, trabalhando questões importantes, alimentação, número, dias da semana. A história não vem para trabalhar nada disso. Né? Os livros eles não são feitos para dar lição de moral, nada disso. Mas eles estão ali, a criança está aprendendo, é tudo repertório. Sim. Sim. E além disso, é a história incrível do ciclo da vida, assim, né? Da transformação. Aí não, e eu traz vou, para o né? cotidiano, né? Da coisa da gente comer direito, aí o dia que sai se esbalda, aí dá errado, não é isso? Aí a gente dói a barriga. Amei. Isso. Olha, assim, todos os livros, gente, a gente vai botar um link aqui embaixo para vocês acessarem depois, então não se preocupem, tá bom? Fala, uma brincadeira que a gente pode fazer, eu queria uma fitinha verde, mas não tem. Eu peguei uma fitinha azul bem comprida, a gente pode dizer que essa nossa lagartinha, ela tá com bastante fome, comprida. E aí você vai passando com a criança nos furinhos do livro, mostrando o caminho, vai costurando com a criança esse caminho. Não precisaria disso, o texto já é potente, entende? Mas se a gente pensar numa brincadeira, não tem problema nenhum também. Amei, adorei. Ó, eu vou trazer um que eu também pensei em coisas para fazer com os livros, né? Esse livro aqui chama Quem Vai Ficar com o Pêssego. Eu acho tão bonitinho. Não sei se você conhece esse, Ale. Você conhece? Conheço. Então, esse livro aqui, ele conta, eu acho que assim, ele já pede uma outra experiência leitora com um pouco mais de autonomia, porque existe um pêssego bem grandão e vários animais de olho no pêssego. E aí, os animais começam a criar, qual é o nome disso? Criar qual era a medida que estaria sendo válida para ver quem vai ficar com o pêssego. Então é tão bonitinho, porque primeiro é o maior, então a girafa é o maior bicho, então ela vai ficar com o pêssego. Mas depois eles entram na medida do mais pesado, então quem é o mais pesado vai ficar com o pêssego, aí já não é mais a girafa, é o rinoceronte. Aí eles entram, e aí é muito bonitinho. Eles usam, como é que eles vão medir? Então, assim, quantas pedras precisam na gangorra para o tamanho do rinoceronte? Quantas pedras precisam para o jacaré? Quantas pedras precisam para o macaco, para a girafa? E para uma lagartinha pequenininha que tem aqui, tá vendo? Eu acho tão bonitinho. Então, o peso, ele passa a ser a medida. Depois, isso tudo é besteira, e eles vão discutindo. Cada um vai trazendo onde tem lugar de vantagem. Então, o jacaré é a maior boca que vai ficar com o pêssego. Então, eles começam todos o processo de medição de boca. Então, isso é muito legal para trazer a medida das coisas, a ordenação das coisas, como é que a gente entende o maior para o menor. Mas é o maior para o menor, ou às vezes é do mais colorido para o menos colorido, às vezes é do... Então, é tão legal. Depois, quem tem as orelhas mais compridas, aí o coelho vence. Então, cada um, na sua diversidade, todos os lugares têm vantagem nas variadas medidas. Quem tem a cauda mais comprida,
o macaco ganha. Então, é tão bonitinho, ele vai indo. E no fim desse livro, que eu gosto muito, é que eles começam a ordenar os animais pelo propósito da medida estabelecida. Então, pelo tamanho da boca, quem vem primeiro, pelo tamanho das orelhas, pelo peso, então eles vão ordenando os amigos dessa maneira. E aí é muito legal que aqui no fim do livro ele propõe exercícios de como ordenar as coisas. Então propõe, por exemplo, de eu pegar os meus brinquedos e eu vou fazer a ordenação por motivos diferentes também. Talvez pode ser o que eu mais gosto de brincar para o que eu menos gosto de brincar, o que eu mais brinco para o que eu menos brinco, o maior para o menor, o mais pelúcia para o menos pelúcia, o que se move para o que não se move. Então, assim, é muito legal para a criança começar a ter noção de tamanho, da diversidade das coisas, que não existe o melhor não está no mais pesado nem no mais alto, que o mais alto serve para algumas coisas, mas o mais pesado para outras. Então, assim, eu achei tão bonitinho. E a hora que acaba o livro, que eles estão medindo pela cauda, o livro acaba assim: como que uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, pode comer um pêssego tão grande? Olha, a lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro para comê-lo. Então, assim, no fim, todo mundo tão grande, tão pesado, tão isso, tão nananã, mas a lagarta tão pequenininha, ela entra dentro do pêssego, né? Então, assim, é muito bonitinho. E o que dá para surgir disso para a criança que está aprendendo medida, para a criança que está... É muito útil, assim, eu achei muito fofo. Gostou, Lê? E fala dos animais também, né? Das características, né? E não coloca um em vantagem sobre o outro, né? Mostra que todo mundo tem o seu valor. Não, pensando naquela história, né? O meu amigo é mais alto, o meu amigo é loiro, o meu amigo é menor, eu sou o menor da classe. Esse livro, ele coloca que todo mundo tem o seu lugar de vantagem, no sentido da sua diversidade, ela sempre tem alguma coisa boa, né? É especial pela sua diversidade, né? Exatamente. Né? Que mais? A Alba escreveu: o que eu vejo de importante nesse livro é que em dado momento alguém ganha, alguém perde. Então, você sempre tem possibilidade de vantagem, mas você também você não vai ser tudo. Você pode ser mais alto, mas então a sua orelha é menor, né? Então, com os bichos é muito legal trazer essa possibilidade, né? Eu acho que isso também traz uma reflexão para nós, né? Eu acho que é aí que tá. A gente consegue fazer essa reflexão, talvez uma criança não consiga, mas é tudo que ela vai construindo aí. De que a gente também precisa do outro, né? Do que o outro tem de habilidade, né? Então a gente vai construindo e se juntando né? Cada um com o que sabe fazer de melhor, com o que tem de melhor, e fica incrível, porque senão a gente fica sozinho e não precisa de ninguém para nada, né? Sim. E aí traz essa parte. É muito bom, né? Ó, a Auri escreveu aqui, ó, vou pôr para vocês verem. Sempre lemos 3 livros todas as noites antes de dormir, para minha filha desde bebê. Hoje, com 2 anos e meio, ela nos surpreendeu lendo um livro sozinha. Ela memorizou a história e começou a contar. Não, é muito legal, né? É muito legal. Então, tá vendo? Ela não tem aquela coisa da alfabetização ainda, né? Mas ela consegue ler o livro porque já memorizou. Olha que coisa incrível. Tem todo o encadeamento de uma história, como se conta uma história, como é a narrativa de uma história. Isso é tão legal, né? Às vezes, eu lembro de um professor das meninas, da Malu e do Vicente, que ele fazia um desenho na lousa. Eu assisti uma aula dessa na escola. Ele fazia um desenho, então era um castelo que tinha uma princesa, tinha um dragão, e as crianças tinham 4 anos, né? Ele trabalhava as variadas ativas que a gente tem, as opções de contar, de escrever, da escrita, com as imagens. Então ele fazia assim, muito legal. Então ele fazia esse desenho e falava: se a gente fosse uma carta, como é que a gente escreveria?
Então, olá, fulano, como está? E aí você vai contar nessa imagem. E as crianças falam, a gente está aqui morando num castelo, mas você não sabe, tem um dragão que vem sempre nos visitar e tal, tal. Aí ele falava, a gente vai montar um conto de fada. Ai, gente, era tão bonitinho. Era uma vez um castelo. Então, assim, aquela mesma imagem, a proposta literária, de certa forma, pela forma de escrita proposta, era uma história de suspense. Uma, a forma eles não escreviam, mas a forma de narrar o que está acontecendo, ser aprendido pelas crianças, e elas foram descobrindo diferentes maneiras de se escrever uma mesma notícia, um mesmo estilo de maneiras diferentes. Notícia jornal, atenção, atenção, o castelo que estava com a princesa dentro, acabou de aparecer um dragão, e agora estamos no momento de, entendeu? De exatamente aquela experiência, se tantas possibilidades, né? E acho que as histórias fazem isso. Né, Ale? Manda a sua história. Qual que você separou? O próximo, eu pensei nesse porque eu amo esse tema, chama O Carteiro Chegou. E eu adoro essa coisa de cartas, porque eu vivi nesse mundo das cartas. Eu não tinha essa coisa do celular, né? Então, a minha experiência com cartas, papel de carta, coleção... Eu também, amava. Então, isso já me chama a atenção. Trocar papel de carta, mandar a carta, receber um cartão postal, aqui é tão especial, né? É, assim, e a escrita, né, da pessoa... é maravilhoso. Receber no correio, eu adoro essas coisas. Sim. Só que é um livro do Arthur, assim, né? Ele recebeu através desse clube e tal. É um livro que traz o carteiro entregando várias cartinhas dos personagens de contos de fadas. Então é interessante, é um personagem enviando uma carta para outro personagem. E é um livro interativo, as crianças gostam por isso, exige uma compreensão, talvez, ou uma mediação, mas tem um envelope aqui, ó, quer ver? Vários envelopes. Aqui é para o senhor e para a senhora Urso. E aqui atrás a gente pega a cartinha para ler, né? Então você tira a cartinha aqui. Eu adoro essa primeira carta, porque é uma primeira carta da Cachinhos Dourados, que escreve para o ursinho, para a família dos ursos, pedindo desculpa de ter comido o mingau deles. E aí diz que a mamãe dela ficou muito brava, porque ela nunca comia o mingau que a mãe fazia, mas comeu na casa do urso. E que o pai vai consertar a cadeirinha, né? Faz esse pedido de desculpas. E depois, no final, diz para ele que gostaria muito que ele viesse à festa de aniversário dela, que ela vai fazer 8 anos. E aí ela convida, né? Para esse aniversário. Então, o livro todo é cheio de o carteiro vai entregando e a gente vai lendo essas cartas, tá dentro da história, vendo os personagens de contos de fadas. Às vezes as crianças já sabem da história e olham aquela mesma história já de uma maneira diferente, né? Uma outra história. Pensa, você vê a Cachinhos Dourados pedindo desculpa para os ursinhos, você continuou a história que lá no conto de fada mesmo, da Cachinhos Dourados, não tem essa continuidade, né? Não. É muito legal. Tem um aqui da Chapeuzinho, que manda pro Lobo, que tá na casa da vovó, mas quem manda por ela é o advogado dela, dizendo, olha, você tem que sair da casa da vovó. É muito legal. Então, assim, são várias histórias dentro dessa história. E as crianças gostam porque tem essa interação também, né? Que mexe na carta, tira a carta. Então, elas gostam bastante. Coisa de abrir, coisa de fechar. Olha, a Suzy Santos está perguntando que ela queria dicas para crianças de 9 anos. Então, a gente está falando exatamente, uma criança de 9 anos já tem mais autonomia para ler, para descobrir, mas ainda são legais, livros gostosos, né, Ale? Então, por exemplo, esse aqui eu super acho que dá para uma criança de 9, dela organizar coisas, dela medir coisas, dela, de repente,
pegar uma fita métrica, não daquelas de aço, por favor, que aquilo machuca, mas uma fita métrica, de repente está aprendendo medida, centímetro. Então, a gente pode entrar com os livros, trazendo para o momento das crianças de um jeito muito bacana, né? Sim. A gente pode adaptar isso, ou essa história desse livro, da criança de 9, escrever carta para quem, dessas cartas todas que ela lê, para quem que ela quer escrever, fazer escrever, no correio, de repente combinar com a outra pessoa, manda uma carta de volta para receber, né? Ainda mais na quarentena, gente, tudo bem, os correios estão difíceis agora, mas pode ser uma super saída, ou mesmo escrever um e-mail que seja. Então, assim, é interação, né? O que mais, Lê, que você tem aí? Você quer mostrar o seu? Posso mostrar. Ó, eu trouxe esse daqui, que eu também pensei numa super atividade, o Monstro das Cores. Você conhece esse? Esse eu tenho também, no consultório, tudo. Eu livro, eu adoro como é o nome disso? A ilustração dele. Eu adoro porque eu acho ele tão simpático, assim, tá vendo? Ela olha para ele e fala, enrolado, de novo. Você não aprende nunca. Tipo, ele embolou todas as emoções. E eu fiquei pensando que esse é um livro que, na hora que a gente está com as crianças aprendendo a lidar com as emoções, ou aprendendo minimamente a identificá-las, né, dentro deles, eu acho que é um livro muito rico de ajuda para a gente organizar minimamente. Então, tá tudo meio embolado. Eu adoro o livro que mistura a foto de alguma coisa com o desenho. Eu adoro. Então, ela propõe os potinhos das emoções. E eu acho que isso é muito rico para a gente propor mesmo para as crianças, né? Então, a alegria, ela põe no amarelo, é contagiante como o sol. E aí ele vai passando pelas emoções todas, tá vendo? Aqui. Ele vai passando pelas emoções todas, pela tristeza e tudo mais, mas vai organizando como que eu sinto. Quando você tá triste, você se esconde, você quer ficar sozinho, você não tem vontade de fazer nada. Quando você tá alegre, você ri, pula, dança, brinca, tem vontade de compartilhar a tua alegria. E aí, eu acho tão bonitinho, eu acho muito lindo. Quando você tá queima forte, é difícil de apagar esse sentimento. Quando você tá com raiva, você sente que cometeram alguma injustiça, a frustração não é do jeito que eu quero, e quer descarregar tudo isso nos outros. Então, eu acho que pensando nas crianças, o medo é covarde, se esconde, foge, como um ladrão na escuridão. Quando você tem medo, você se sente pequeno, insignificante, pensa que não vai conseguir fazer o que precisa, o que te pedem. Aí ele passa pela calma, que tá relaxadinho, é tão bonitinho. E ele vai tratando desses potinhos. Então, por exemplo, para crianças que estão aprendendo a lidar, aliás, todos nós, né, até adultos, aprendendo a lidar com as emoções, você organizar esses potinhos, acontecer uma situação que me deixou triste, pode ajudar muito nesse processo de comunicação de necessidade, de esclarecimento dos sentimentos, as notificações que os sentimentos trazem. Aí, no rosa, é tão bonitinho como acaba, que o rosa, e agora, né? Você sabe dizer o que você está sentindo? E aí ele coloca o amor. Ai, gente, eu adoro, acho muito fofo isso. Então, assim, essa passagem do todo mundo, todos sentimos tudo, né? Os sentimentos fazem parte, mas eu conhecer os sentimentos chegando, o propósito dele, o que ele me conta, qual é a minha necessidade, eu comunico isso, faz com que a gente não fique à mercê disso. E eu acho que a construção desses potinhos pode ser realmente um caminho muito legal de colocar concretamente isso que esse livro propõe. É fofo, né? É lindo esse livro. Eu adoro a ilustração que ela faz. E é um trabalho diário, né, Lê? Muito. Diariamente a gente tem que trabalhar essas questões, né? Assim, pensar nisso.
o trabalho que ela faz com a ilustração, eu acho incrível, porque são pedacinhos de papelão, né, que ela faz todo um artesanato ali, né, eu imagino que depois ela fotografa, sei lá como ela faz, mas pensa, aquilo manual, assim, de forma manual. Não, olha, o passarinho, tá vendo? Ele é foto com desenho, é muito bonito. Eu queria ser uma artista assim, eu adoraria. Você viu, Alexandra? Tô só esperando as produções. Não, Alexandra. Outro dia tentei fazer uma florzinha que essa autora ensinou, inclusive, mas não saiu muito parecida com a dela. O Monstro das Cores, Ana Lenas. É muito legal. Qual que é o teu próximo, Lê? Para a criança ficar concreto no potinho, porque pensar no sentimento, na emoção, né, Dani, já é difícil para a gente, né? Sim. Entender, e esse concreto, assim, esse visual, assim, dos potinhos, das cores, dá essa... Não, e às vezes ajuda nessa higiene, né? De a hora que eu tô muito bravo, às vezes eu ia até lá o potinho e escrever, ou desenhar, ou botar só a bolinha da raiva ali, me ajuda. Já comunica, ajuda. Já comunica, me ajuda a entender, aí a gente pode dar esse suporte. Então, assim, é muito educativo mesmo, né? No processar das nossas emoções, que servem de notificação, mas que a gente precisa entender o que notifica, senão a gente fica... O começo, né? Que ela chama. Fica lá todo misturado, né? Embolado, né? Como é que ela Embolado, fala? Aqui, ó. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido, não sabe muito bem o que lhe passa. Às vezes a gente fica enrolado de novo nas nossas emoções, né? E como? E como? E agora na quarentena, então, é um alto bem embolado, e baixo. Tá bem embolado, tá muito embolado. Nós vamos fazer um potinho pra gente, viu, Ale? Eu preciso. Eu também. É uma boa ideia. Pode fazer o potinho da família, quando são maiores, de repente abrir espaço de conversa, ter o potinho da raiva, sei lá, o papai. O Rô, certeza que sentiu raiva hoje. Ele chegou, ainda estava atendendo, estava atrasado para a live, meio quase que me botou sentada, me ajeitou já. Estava irritado. Por quê? Porque foi corrido, foi meio assoberbado hoje o negócio aqui. Então, a expectativa, a gente localizar, ou a necessidade, que eu preciso do tempo de organizar, de abrir as coisas com calma. Tudo isso a gente está aprendendo, mas vai falhar, né, Lê? Então, bora aprender, humildade. Fazer o melhor possível, né? Fazer o melhor possível e vamos em frente, né? A Maristela falou, e como? É um alto e baixo, vamos fazer potinhos. Gente, vamos fazer potinhos. Os livros, gente, eu vou aqui embaixo na descrição, vai estar o link para vocês, se vocês quiserem lidar com, acessar os livros depois e tudo mais, tá bom? Ale, manda o próximo. Adoro os seus livros, porque eu não conheço os seus, entendeu? Esse aqui é o Uniforme. Esse aqui é do mesmo autor daquele do Controle Remoto, é o Tino Freitas. Eu adoro os livros dele. E é do Renato Morricone, que é o ilustrador. Esse aqui é um livro legal, para aquela moça que perguntou de noves, eu acho que traz uma mensagem que ele consegue perceber, identificar, então acho que é bem legal. É a história do Clóvis, que nasceu pelado, como todo camaleão. Esse aqui é o Clóvis, vou mostrar o Clóvis. Tá vendo ele atrás da roupinha aqui? Tô. Escondendo. Só que para sobreviver, né, ele precisou se camuflar. E eu acho que esse livro, ele traz uma brincadeira, ele traz uma mensagem. Já doeu aqui. Para sobreviver, ele precisa se camuflar, então ele tem horas que ele vai para o caminho da direita com as ovelhas. Só que aí, nessas ovelhas, ele está escondido. Pois é, peraí que eu tenho que achar ele. É um detalhe que você tem que reparar, as crianças adoram para achar o Clóvis. Ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá. Aqui, ó, peraí. Aqui. Tô vendo as pernas dele atrás da ovelha, tá? Mas você tem que achar ele no Monte das Ovelhas. Então, todas as páginas é assim, você vai procurando o Clóvis onde ele tá. Agora, pense, imagine o esforço do Clóvis para se manter ali, né? Camuflado, num lugar onde não é dele. Sim. Então, ele vai, às vezes, para a direita. Por que ele precisou se camuflar? O que acontece
de eu precisar me camuflar também? É uma boa pergunta, né? Que não traz a resposta. Mas é uma ótima reflexão. E aí ele vai para as nuvens, ele vai para a terra, ele fingiu que tinha medo do escuro. Aqui ele Calma, não tá. ele é de ponta cabeça? Só que ele é o grandão, entendeu? Ele fingiu, mas não conseguiu, entendeu? Não dá para fingir sentimento também. Eu acho que tem essa. Às vezes a gente tenta fingir. Eu, nas minhas reflexões, assim, né? Ele vai para as estrelas, tem que achar o Clóvis nas estrelas. Cadê o Clóvis, gente? Peraí, deixa eu pegar o Clóvis. É que eu passei rapidinho, tem que olhar com bastante detalhe. O Clóvis está aqui embaixo. Tá. E aí o livro inteiro é assim, uma grande diversão do Arthur. Tá me dando uma angústia. Porque a gente lê o livro com essa mensagem, mas, por exemplo, as crianças, elas, que nem o Arthur, de 7, ele lê o livro pela brincadeira, ele gosta da brincadeira de achar o Clóvis, quem acha primeiro, então ele vai olhando os detalhes da ilustração, ele dança conforme a música, o Clóvis. Tá bom. Ui, tá. E aí ele vai, só que tem uma hora que ele resolveu dançar com o coração. E aí eu conto o fim? Lógico, porque eu tô desesperada. Não, e aí ele fez uma grande descoberta. Ele se soltou, resolveu dançar com esse coração, e aí a ilustração vem colorida, já não mais em preto e branco. E viveu com todo, como todo camaleão. Ele viveu livre como todo camaleão. Aqui aparecem todos os personagens que estão antes, coloridos. Ele se solta, assim, né? Ele não termina o livro assim, tá, né? Se você estava esperando um, né? Mas eu fiquei um pouco decepcionada com o Clóvis. É mesmo? Eu não, sabe? Eu olhei assim, ele se desfez de ficar andando naqueles padrões, né? De certa forma. Ele jogou tudo e seguiu o coração. É assim, as crianças gostam pela brincadeira, né? Eu acho que a gente vai lendo, a gente vai entendendo a mensagem. E quando eu vi esse livro, eu pensei muito no que a gente conversa na construção de persona, que a gente vai construindo, né? A nossa persona, a nossa imagem. A imagem, assim, né? E para ter valor, né? Que a gente vai fazendo nesse caminho para ter valor, né? Para construir essa persona, só que a gente não sustenta, né? Não consegue sustentar por muito tempo. Essa conta chega. Eu acho que é um pouco isso, assim. Ele chegou a hora dele de se livrar de tudo isso. O camaleão, é que o camaleão, me incomodou a palavra camaleão, engraçado, né? Porque o camaleão, ele é ainda o que se mistura e o que se camufla. Eu jamais usaria a palavra camaleão no fim desse livro, entende? E aí ele descobriu que ele pode ser o que ele quiser, no sentido de ele pode dançar, entendeu o que eu tô querendo dizer? Ale? Tá me ouvindo? Ai, ai, ai. Ale? Eita! Voltou. Então, o camaleão, ele tem essa história, né, dele se camuflar, se tornando da cor do pedaço de pau, né, da cor do sei lá o quê. Então, eu não usaria a palavra... Quando eu falei, ele se tornou quem? Um camaleão? Não, ele já estava fazendo isso, gente. O que é isso? Ele se tornou livre para ir, sei lá, para onde ele achava certo, para fazer a coisa, sei lá, entendeu? Mas olha que coisa interessante, Dani, porque o que aconteceu agora, né? A leitura de um livro, o que eu posso indicar como uma experiência interessante, às vezes o que ressoa no outro não é tão interessante assim, né? Então, ou então tem alguns pontos que não gosto, e tudo bem, né? Eu acho que essa experiência, essa troca, é o que é mais interessante, é o que é mais mas para mim, eu vou te dizer, de tudo que a gente trabalha no curso, você fez um trabalho enorme. Olha o que esse livro está contando, para mim, pelo menos. Você fez um trabalho enorme para sair dessa persona, de quem você achou que tinha que ser para ser valor, blá, 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 blá. Mas se você construir outra,
achar que você tá livre, mas também mudando de persona, você só mudou de persona, mas você tá camaleão do mesmo jeito, entendeu? Sim, sim. Então não é ser camaleão porque eu sou capaz de me transformar, pode ser, mas eu tô me transformando pelo que me dita que tá fora de mim, aí lascou de novo na minha cabeça, entendeu? É. Eu posso ser livre para brincar, para experimentar. Ih, a Lê tá caindo, a Ai, Lê. caiu a Ai, rede ai, aqui. ai. Ai, ai, ai. Mas voltou, voltou? Voltou, agora voltou. Se cair de novo, eu A Soninha volto. tá falando aqui, ó. Eita, Dani. Faz sentido, Soninha? Você pensa assim também? Eu fiquei camaleão, não. Ah, não. Pode ser livre, segue teu coração, tá tudo bem, entendeu? Mas assim, para virar outro camaleão, não, não, né? Eu fico pensando no esforço mesmo, do se esconder, né? Ah, isso me dá um. Porque é mesmo, né? A gente vai se escondendo dentro de alguns padrões, assim, querendo fazer coisas que não tá indo de encontro com o que a gente realmente é, o que a gente quer, e é difícil fazer, mas a gente vai para esse lugar, né, muitas vezes. Sim. Ó, a Soninha está escrevendo aqui, ó. Penso que talvez teria outras mensagens. Ah, escreve. Escreve, Soninha, que eu quero ver também. A Lê também não viu desse jeito, né, Lê? Você viu, ele tá livre para ser quem ele quiser, tá certo? Escreve aí, Soninha. A gente vai para os próximos, mas aí eu leio a hora mas que você as crianças mandar. adoram pela brincadeira, sabe? Sim. Mesmo. Do esconde, do acha. Se a gente for pegar pela imaginação, quando eu tenho na infância, a Maria Eugênia, a Mari está escrevendo, eu achei que viria livre com seu coração, poderia. Eu também achei que viria uma coisa tipo, livre, tá certo? Livre para você experimentar, livre para você brincar, livre para tudo. Mas se a gente for pegar pela imaginação, ou pela infância, ou pelo faz de conta, às vezes a brincadeira do camaleão, do eu poder virar, me fantasiar de palhaço, poder me fantasiar de princesa, poder virar bombeiro, no faz de conta, eu realmente não sou aquilo, mas eu posso me experimentar em tudo isso, né? O camaleão tá difícil pra mim. Que ótimo. Depois eu vou até olhar no autor, o que ele fala assim disso, eu vou até ver. Muito bem. Olê, qual que você tem? Eu só trouxe esses dois hoje. Qual mais Esse você aqui, trouxe? então, Você trouxe mais é o meu né? último. Pensando numa criança que já tem uma autonomia, já é um leitor experiente, é o Mágico de Oz, da editora Zahar, porque ele traz muito texto, entendeu? Ó, sim. Ele não traz autonomia mesmo. Isso, não traz uma imagem, mas traz uma história que é muito conhecida de contos de fadas, então é uma coisa interessante. No começo do livro, ele faz uma apresentação que não é a história, mas outras pessoas falando em que momento esse autor escreveu, faz algumas referências, por isso que tem que ter uma certa autonomia, experiência, assim, ser um leitor experiente, porque entra em outros assuntos da época, política, história, para depois começar a história mesmo, o conto, né? Uhum. Eu vou confessar que esse livro eu trouxe porque eu li nessa quarentena, porque eu não estou conseguindo ler livros que são técnicos, vamos livros dizer assim. Adultos. Não. De trabalho, de psicologia, não dá. Você está querendo descansar, né, Lê? E aí eu peguei essa parte do conto de fadas para eu ler de novo, porque eu lembrava da história, eu acho que eu li quando eu era criança, mas eu não lembrava de detalhes, então eu fui ler. O Arthur, que nem tem 7 anos, ele não se interessou muito, justamente por conta de não ter tantas imagens, tem poucas, né? Sim. Só que eu poderia ler com ele, eu posso ler com ele, posso ler em capítulos à noite, por exemplo. Sim. A gente pode fazer essa leitura, porque o texto, ele é um texto que cabe para eu ler com ele, sim. Agora, é para mim, entendeu? Eu fiquei pensando em mim e na Dorothy, assim. A Dorothy, acho que não sei se todo mundo sabe, mas a casa da Dorothy, que vive com os tios, ela é atingida por um ciclone, e essa casa vai pelos ares, e a Dorothy vai parar com o seu cachorro na terra de Oz, perdida, querendo voltar para casa, né? E aí ela recebe a informação, através de alguns personagens que ela encontra, de que ela tem que encontrar o Mágico de Oz, que é ele que vai fazer ela voltar. E aí ela vai pelo caminho dos tijolos dourados, dos tijolos amarelos, e ela vai encontrando ali tudo, né?
os desafios, os aprendizados, o conhecimento, os amigos. Então ela encontra o homem de lata, ela encontra o espantalho, ela encontra o leão, que estão querendo também mais coisas, e eles não entendem, eles não percebem até então que eles têm aquilo tudo que eles desejam, tá ali, né? O espantalho que é o cérebro para ficar mais inteligente, mas ele é o mais inteligente, ele durante o caminho todo, é ele que fala, vamos fazer assim, assado. Sim. O homem de lata que quer o coração por conta da bondade, mas é ele que tem toda a bondade. O leão que diz que é medroso, mas que na verdade ele é super corajoso e não percebe. E eles vão por esse caminho. E eu estava conversando ontem com uma amiga muito querida, assim, a professora do meu filho, e eu falava, né, esse caminho é o que a gente... Eu fico pensando, aí vem as minhas reflexões, né? Olha o caminho que a gente está... Eu não sei se ele tem tijolos dourados, mas a nossa casa rodopiou, a gente está no caminho. Linda. A gente está no caminho e muitos aprendizados e muitos desafios a gente está enfrentando. A gente vai voltar para casa, como a Dorothy falou. Essa casa vai estar diferente, a escola vai estar diferente, né? Mas a gente aprendeu, vai aprender muito. A gente vai aprender muito. E aí foi isso. Emocionei agora, hein? Você sabe que o Mágico de Oz é engraçado? É um livro, é uma história que sempre me deu muita angústia quando eu era criança. Assim, era uma das histórias que eu ficava muito confusa de assistir, seja um filme ou seja ver a história, porque essa coisa do estar longe de casa, né, do estar num lugar desconhecido, tudo bem, você fez novos amigos, mas, meu, que medo, assim, para mim sempre foi uma história muito forte. Acho que se a gente for pegar o Faz de Conta, depois tem essa que tem aquela rainha com as cartas, com tudo aquilo, não é? Não é a rainha das cartas, é uma rainha, mas tem uma rainha má do leste, do oeste, tem várias... Do oeste, várias não sei o quê. Para mim aquilo era tudo muito forte, Ale, era muito forte para mim. Então, olha o que você está dizendo, é tão importante, né, Dani? Porque se a gente percebe que a criança tem medo, a gente não precisa obrigar nada na leitura. Esse entendimento também é tão importante, né? E na verdade, por exemplo, você falando do Mágico de Oz, dessa leitura que você está fazendo hoje, eu super me interesso por entrar em contato de novo, exatamente porque existe esse paralelo com a vida acontecendo, com todos os desafios e blá, blá, blá. Mas talvez isso conte para nós, assim, que essa ponte com as crianças, no sentido de trazer para as crianças espaço de troca e reflexão, seja muito importante. Porque, às vezes, eu não sei se você sente assim, às vezes existem livros que têm mensagens muito fortes e que se a gente não abre esse espaço de reflexão, de troca e de conversa, às vezes pode gerar muita angústia também, né? Então, assim, o quanto esse espaço dessa leitura compartilhada, né, desse espaço de aprender juntos, de trocar ideia, ele é crucial para esse processo da experiência leitora, né, que dessa capacidade de ir refletindo. A Soninha escreveu um negócio aqui, deixa eu abrir as mensagens, que ela fala assim: podemos usar como reflexão o que é ser livre, a de cima. Será que as pessoas como camaleão são livres? O que é ser camaleão? Então, essa que foi o meu desconforto mesmo, né? O que é ser livre? É ser livre de eu fazer o que quiser, mas talvez eu faça alguma coisa que talvez não me faça bem. Isso é ser livre, mas é bom desse jeito, né? Então, ou é ser levado pelo que está fora de mim, né? É super importante. E a Maria Eunice, adorei o livro do Clóvis. Você vê, pelo que eu entendi, o Clóvis é um camaleão em busca de identidade. Será que o Clóvis é um camaleão, Ale? Não, ele nasce pelado como um camaleão. Peraí. E fica bem quando aprende a ser livre, não é isso? Boa pergunta.
Pode pensar nisso, sim. Podemos pensar nisso. E a Rita escreveu aqui, ó, estou começando a ter dificuldades de ensinar um pouco da cultura brasileira para os meus filhos. Moro nos Estados Unidos e não estou tendo muita referência de leitura. Eles já não acreditam em coisas tão lúdicas. Tenho uma menina de 12 e um menino de 7. São brasileiros, porém seguem mais a cultura do pai que é americano. Ô Rita, eu também estou aqui nos Estados Unidos. A Sônia escreveu mais. Peraí, Soninha, só fala da Rita aqui. Ô Rita, eu também estou morando fora. E óbvio que, assim, manter a cultura brasileira, a nossa língua, a capacidade de leitura em português, eu acho que é um dos grandes desafios para quem está morando fora do país de origem, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho usado muito dos livros para manter a língua portuguesa. As meninas, eu posso trazer numa próxima livros que as minhas filhas têm lido. Por exemplo, uma série que a minha menor gosta muito, que é uma série muito divertida, é aquela do Diário de um Banana, que são vários diários, tem em todas as línguas, porque é uma série super famosa. Ele faz barbaridades, o menino, assim, tem uma coisa meio assim de ele enfia o pé na jaca mesmo, com a amizade, com os pais, ele mente, mas a moral da história é uma moral da história muito boa, que ele se arrepende, ele pede perdão, ele aprende, ele fala, meu, não dá para ser amigo assim. Então, assim, a minha menor, por exemplo, o português, ele vem sendo muito mantido através da leitura de livros. A minha maior já tem lido, tá com 15, já tem lido séries de livros, mas também em português, que ela tem indicação de amigas, então, assim, são séries, assim, posso pegar, da mais velha eu não lembro, mas a gente tem usado dos livros para manter a língua, principalmente, e usado dos livros, não necessariamente da cultura, né, a cultura brasileira, você que tem um casamento de duas culturas, né, vai vir muito através dessa relação com você, da tua cozinha, das suas histórias, do trazer, sim, filmes, do trazer livros, às vezes, da história do Brasil, ou da história de como as coisas acontecem, porque até no processo de educação aqui é interessante isso, né? A gente no Brasil, a gente estuda a história do Brasil e estuda a história do mundo todo, no fim, você sabe todas as montanhas da Europa, você tem um foco muito para fora do Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, principalmente, existe pouca ênfase à história do mundo e muita ênfase na história americana, né? Então, é diferente o conhecimento que a gente teve no nosso processo educacional de informação a respeito do mundo, acesso a outras línguas e tudo mais, e a cultura americana, ela é mais autocentrada mesmo, no sentido do conhecimento de outras culturas. Então, é nosso papel, né? Visitar o Brasil, contar do Brasil, estar no Brasil, trazer o português, porque realmente você que ainda tem um marido americano, vai ficando mais fácil falar inglês. Eu vejo as minhas filhas às vezes falam inglês entre elas. Eu falo, gente, português, porque vai ficando mais fácil. O vocabulário em inglês começa a ficar mais rico. Então a gente tem que correr um pouco atrás. E aqui onde eu moro, na Flórida, existem escolas, até pela grande quantidade de brasileiros, existem escolas que têm um programa bilíngue inglês-português. Então, às vezes, também esse é um suporte importante. Em comunidades onde a quantidade de brasileiros é grande, às vezes vai ter a professora que dá aula de português, projetos, eu só fiz projetos aqui nos Estados Unidos em português, eu já tive grupo de brincadeiras para as crianças em português. Então, é um jeito da gente ir tentando realmente manter essa experiência bilíngue intacta, porque isso é super importante, né? Ô, Ale, a Soninha escreveu mais aqui, vale um papo com o autor, e daí ela escreveu que a hora que o que é ser camaleão e tudo mais, daí eu dou o meu tom com relação ao que quero ensinar. Pode ser, realmente. A gente sempre tem o tom que a gente quer ensinar, né?
Então, o livro ele traz essa reflexão, abre espaço para essa reflexão que a gente está fazendo aqui, né, em conjunto. Eu acho que a beleza, né, dos livros. Sim. A gente pode até não encontrar uma resposta única. Não vai fechar, né? Mas é tão legal. Não. Pensando, por exemplo, nos princípios que nos norteiam, um livro como esse pode nos fazer refletir com as crianças o que é mais importante. De repente, é você ser como todo mundo. O que é mais difícil? Às vezes é difícil você ser você frente a todo mundo. Mas onde será que tem realmente liberdade, né? Essa liberdade, ela é uma liberdade de se fazer o que quer, mas tem consequência, quais são os princípios que te Adolescência, né, Dani, também. Então, assim, realmente é oportunidade, isso que a gente está tentando trazer aqui, né, Lê? É a oportunidade de encontro, principalmente, né? Desses minutos, instantes, horas, sei lá quanto, de conexão com eles. Eu acho que estar junto é um presente, por isso que não precisa ser obrigado mesmo. E a partir disso, esse livro fica legal, entendeu? Porque o livro aqui na estante não faz o menor sentido, assim, não tem toda essa beleza. É o encontro, a leitura, as ilustrações, as reflexões, os aprendizados. É verdade. A Joyce está falando aqui, Dani, dá dica para um menino com TDAH, com déficit de atenção, de 11 anos. Então, a gente não está usando, Joyce, nem a idade indicativa, nem, por exemplo, se uma criança tem um diagnóstico, isso não tira dela a capacidade de ler. Então, assim, ir pelo interesse da criança, que pode sim ter algum tipo de dificuldade de leitura, mas é exatamente na experiência com o livro acessível que essas dificuldades também podem ser superadas, né? Você percebe assim, Ale? Super, eu super concordo, independente de qualquer diagnóstico, o livro acessa as crianças, né? Agora, pensando no Clóvis, ele tem uma questão ali de atenção para achar o Clóvis, por exemplo. Sim. Mas eu não preciso comprar esse livro para ler com ele, porque tem um déficit de atenção. Né? Não dá para a gente botar os diagnósticos antes das pessoas, né? Não, então, às vezes, assim, continua sendo alguém que talvez demore mais para achar, mas assim, às vezes a gente quer comprar as coisas para fazer o estímulo para aquela dificuldade que a gente sabe que tem, mas às vezes fazendo esse movimento da compra de um livro, porque a gente vai viver o encontro desse livro, isso vai estar sendo estimulado, né? Então, ter um pouco essa atenção, porque é óbvio, a gente quer que as coisas melhorem, as dificuldades sejam superadas, mas às vezes a gente põe tanta ênfase na dificuldade que a gente perde exatamente o processo de caminhar junto das crianças, né? Eu acho, Dani, também que a gente sai, se a gente olhar o diagnóstico antes, a gente sai do propósito da literatura infantil, que é da apreciação, né, como arte. Tem até uma autora que eu não sei o nome que fala, os livros são a primeira obra de arte de uma criança que ela tem acesso. Então a gente perde essa oportunidade do encontro com essa arte, né? Sim. Por si só, sem nenhum tipo de ensinamento, de trabalho, nada disso, né? Sim, sim. Então, pensar nessa questão mesmo por conta de ser literatura, né? Muito bem, meu amor. Estamos aqui há 1h05. Começamos meio atribuladas, te peço perdão por isso, Ale, mas deu tudo certo. Eu caí aqui a conexão, voltei também. Os livros nos acalmam e é sempre muito bom falar com você. Eu amo você muito, você sabe disso. E eu dou todo o apoio para as tuas produções, porque são lindas de ver. E um dia esse mundão todo vai ver, se Deus quiser. E obrigada mais uma vez. Vamos fazer. A gente quer fazer, eu e a Lê, da gente ir separando livros, e vez ou outra a gente junta aqui para trazer essas indicações. Ó, a Soninha tá mandando um beijão para você. A gente está com muita saudade, viu, Soninha?
Quem quiser, gente, aprofundar tudo isso, a gente tem o curso online, que eu adoro, que a Lê está lá há 3 anos, que é muito, muito especial mesmo, porque esse compartilhar, ele é muito aprofundado, para a gente realmente sair da exigência e da expectativa e poder se botar para aprender. Então, meus amores, um beijo enorme. Obrigada, Dani, amo você, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É um presente estar aqui. Ale, que cidade que você está? Ribeirão Pires, no Grande ABC. A Ale também está atendendo online. Então, assim, se vocês entrarem lá no meu site, danielafaria.com.br, na indicação de profissionais, a Ale está lá, a Mari, que apareceu aqui, está lá, a Soninha também, porque são profissionais que estão junto comigo, construindo essa rede, né, de atendimento acolhedor e com muita responsabilidade para trazer crescimento. Amores, um beijo enorme, vamos que vamos. Que bom que a gente conseguiu e que deu certo. E vai ter mais. Graças a Deus. Amém. Um beijo, minha querida. Fiquem com Deus, gente. Obrigada pela presença. Deixa eu dar beijo para quem está aqui. A Maria Eugênia, beijo. Gilvanete, beijo. Maria Eunice, beijo. Vai ficar gravado, quem quiser assistir depois. Soninha, um beijo. Então, vamos em frente. E vamos. Organizando nossos potinhos da emoção, hein, gente? Para seguir firme, um dia de cada vez nesta quarentena. E vai dar tudo certo. Beijo, amores. Tchau. Beijo, Dani. Beijão.